Agora nós vamos clicar em cada um desses botões para ver o que acontece. Começar aqui na plantação do abacate, basta dar um clique e o programa abre essa nova tela com uma série de informações importantes. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico, né, onde a linha verde representa o nível de umidade correspondente à capacidade de campo para aquele solo em que o abacate está sendo cultivado. A linha em laranja corresponde à umidade mínima aceitável para a cultura do abacate. E a linha em vermelho representa o nível de umidade correspondente ao ponto de murcha daquele solo. E a linha azul é o perfil de umidade atual ao longo do ciclo da cultura. Então, vamos mudar a data aqui, para pegar desde o início. Vamos colocar aqui 20 de janeiro de 2025. Então, a gente observa que nessa data, a umidade do solo estava na capacidade de campo. E com o decorrer do tempo, a umidade foi reduzindo até atingir a umidade mínima aqui no dia 19, por volta do dia 19, dia 20 de fevereiro. Então, esse é o momento de fazer irrigação. Sabemos que quando a umidade atual do solo se torna igual à umidade mínima, devemos fazer uma irrigação visando elevar a umidade do solo até o nível da capacidade de campo. Para isso, de acordo com as características do sistema que estamos utilizando, esse sistema de irrigação deve funcionar em torno de 7 horas e meia, para ser mais preciso, 7 horas e 27 minutos. Então, se o sistema for ligado durante 7 horas e 27 minutos, a umidade do solo, atual do solo, deverá sair desse ponto de umidade mínima e atingir a capacidade de campo. Então, vamos colocar aqui 7 horas e 27 minutos. O programa fala que a umidade máxima é igual à capacidade de campo, um alerta. E nós podemos perceber que o gráfico da umidade atual, ele sai da umidade mínima e chega na capacidade de campo, que é a situação desejável. A partir desse ponto, se não ocorrer nenhuma chuva, a umidade vai diariamente reduzindo, diminuindo, gerando um comportamento semelhante a esse que aconteceu anteriormente, até chegar ao ponto de realizar uma próxima irrigação. Então, dessa forma simples, visual, o programa nos mostra os momentos corretos de realizar as irrigações. Podemos, inclusive, fazer antes de atingir a umidade mínima. Se a umidade atual do solo está aproximando da umidade mínima, é possível realizar a irrigação, logicamente, funcionando um tempo menor. E esse tempo o programa irá nos indicar. Aqui ao lado do gráfico, nós temos uma área com alguns dados importantes para o manejo de irrigação. Dados de hoje. Por exemplo, um campo para precipitação efetiva. Normalmente ele vem com valor 0. Se houve uma precipitação efetiva, você pode lançar aqui qual foi o valor dessa precipitação em milímetros nesse dia. A umidade do solo, o diâmetro da copa da planta. Se for necessário alterar, você pode mudar esse valor. O número de emissores por planta, da mesma forma a percentagem de área molhada, o KC e o ET0. O KC, o coeficiente de cultivo, e a evapotranspiração de referência são dados calculados com base em modelos matemáticos. Mas, se você tiver esses dados medidos, uma confiabilidade maior, você pode chegar e alterar. E em função dessas alterações, o programa vai recalcular o tempo de funcionamento para o sistema de irrigação. Estando nessa tela, se for necessário voltar à tela do mapa das plantações, basta clicar no botão voltar, o mapa é exibido novamente. Então nós podemos aqui clicar no botão correspondente a uma determinada plantação e analisar o manejo de irrigação, fazer uma análise gráfica, né? Então nós temos aqui para a cultura do café, que é irrigada por pivô central. Então, em função dos dados que o programa estão disponíveis para o programa, verificamos que esse pivô deve funcionar na velocidade 33, aproximadamente 33% da sua velocidade máxima, para que a umidade, que nesse momento já está abaixo da umidade mínima, para que ela seja
a umidade atual do solo seja elevada até a capacidade de campo, que é o desejável. Então, vamos alimentar o nosso sistema aqui com o valor que ele está nos indicando, de velocidade do pivô, 33,10%. Então, imediatamente a gente percebe que a umidade atual do solo será elevada para a capacidade de campo, o nível de capacidade de campo. Bom, então você viu que quando nós colocamos no campo velocidade de funcionamento, no caso específico do pivô central, o percentual de velocidade que o programa nos sugeriu para elevar a umidade até a capacidade de campo, de fato, isso aconteceu. Ou seja, a umidade saiu do valor atual e foi até a capacidade de campo. Vamos fazer uma simulação com valor um pouco diferente, que ao invés de 33%, o pivô tenha funcionado com 60% da velocidade máxima. Com esse percentual de velocidade, a umidade atual do solo será elevada para 19,5%, ou seja, não atingirá a capacidade de campo. Bom, mas vamos supor que nesse dia tenha ocorrido uma precipitação efetiva de 10 milímetros. Então a gente verifica aqui que o programa leva também em consideração a precipitação efetiva. A gente pode perceber que se a gente exclui a precipitação efetiva, a umidade atual do solo está nesse ponto, 19,5%. Se nós consideramos, por exemplo, 10 milímetros de precipitação efetiva, a umidade do solo será elevada para muito próximo da capacidade de campo, ou seja, 21,3%. Outra coisa, na parte superior esquerda nós temos aqui, plantação de café, está destacado em azul. Ao clicar sobre o nome, o programa abre uma tela contendo um resumo das principais informações da cultura, da localidade, do sistema de irrigação, enfim, dos parâmetros que estão sendo utilizados, enfim, várias informações que possam ser consultadas e assim podemos informar a respeito dessa plantação do sistema de irrigação e do manejo que está sendo realizado. Outro detalhe interessante que podemos simular aqui. Por exemplo, vamos considerar que não houve precipitação efetiva e vamos também colocar que a velocidade de funcionamento do pivô tenha sido zero, ou seja, não foi feita irrigação nesse dia. Portanto, nós voltamos à condição inicial de umidade atual do solo. Então, se a gente clica nesse botão voltar, nós podemos verificar no mapa das plantações que a plantação do café está em laranja, indicando, como falamos anteriormente, que a umidade atual do solo está abaixo da umidade mínima. Então vamos clicar aqui mais uma vez e vamos colocar o valor da velocidade de rotação do pivô sugerida pelo programa, que é 33,1%. Verificamos que a umidade atual do solo atingiu a capacidade de campo, como já havíamos falado. E vamos agora voltar ao mapa das plantações. Então a gente observa aqui que a plantação que antes estava em laranja, agora está em verde. Ou seja, a irrigação foi adequada e a umidade atual do solo se encontra dentro da faixa ótima, que é entre a capacidade de campo e a umidade mínima do solo.